Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra da Cruz. E nesta semana nós temos estudado, compartilhado uma porção do primeiro capítulo de Tiago. Uma carta tão importante, uma carta que edifica o nosso coração e nos faz lembrar que o cristão passa por provações, que o cristão precisa ter alegria ao passar por estas provações, sabendo que estas provas produzirão perseverança. E nós vimos no último episódio que precisamos ter sabedoria para enfrentar estes sofrimentos, enfrentar todas estas dificuldades. Mas nós notamos no versículo 9 até o versículo 11 que Tiago agora trata sobre condições financeiras. Ele trata sobre pobreza e trata sobre riqueza. E com certeza podemos até pensar e refletir por qual razão que Tiago inclui nesse trecho sobre provações, situações de pobreza e situações de riqueza. Duas razões, pelo menos, nos vêm à mente. A primeira, por conta do próprio contexto da igreja. A igreja, ao longo da história, sempre foi constituída de pessoas de muitos recursos, mas também pessoas de poucos recursos. E a segunda razão é porque questões econômicas, com certeza, sempre provam a nossa fé. A Bíblia nos diz no versículo 9, mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Esse trecho da Escritura em que Tiago trata sobre a condição de alguns irmãos da igreja nos mostra no versículo 9 a condição de um irmão mais humilde, aquele de poucos recursos, aquele que de fato era pobre. E pensamos no versículo 10 e 11 em relação ao rico. As duas classes são aqui citadas e cada uma delas é tratada por Tiago de forma diferente. Quando nós pensamos no irmão de condição humilde, ele deve gloriar na sua alta posição. Que alta posição seria essa, afinal? Com certeza, a sua condição de crente, a sua condição de salvo, a sua condição de alguém que foi liberto da condenação do pecado. O capítulo 2, versículo 5 nos lembra o seguinte: ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O pobre pode ser pobre em relação aos recursos, em relação aos seus bens, mas um pobre que professa a sua fé em Jesus Cristo, ele é um homem, na verdade, rico, mas rico em relação a quem ele confia. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo deixou toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele se fez humilde, ele se fez pobre em nosso favor. O fato é que também o rico é chamado a atenção no verso 10 e 11, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O rico é chamado também a atenção. Aquele irmão ou irmã de muitas posses também é chamado a atenção aqui neste trecho. Enquanto o pobre é chamado a gloriar-se em sua alta posição, na situação que ele tem como crente, o rico é chamado também a se gloriar, por assim dizer, na sua humilhação. E aqui é citado, no final do versículo 10, a flor silvestre. A flor silvestre era uma flor que crescia, uma flor linda que crescia nos campos da Palestina, uma flor bonita, pomposa, mas que com o passar do tempo e pouco tempo, esta flor então se desfazia e conta-se que as mulheres pegavam então essas flores, levavam para casa e usavam para colocar na fogueira como forma de combustível. O que nós aprendemos, sem dúvida, é que tanto um que é pobre, que tem pouco recurso, ele deve lembrar da sua situação diante de Deus, na sua riqueza diante de Deus, quanto também o rico deve lembrar da sua condição diante de Deus, ao lembrar que as riquezas, elas de fato passarão.
E é isso que nos ensina o versículo 11. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Nós todos aprendemos que as riquezas, elas são passageiras. Aprendemos na palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas também nós somos advertidos por Jesus em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao versículo 21, somos advertidos em relação a estas riquezas, quando o Senhor então diz: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós somos chamados, somos advertidos a não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Mas nós percebemos em Tiago, não somente neste primeiro capítulo, mas quando lemos a carta como um todo, que Tiago é muito prático, Tiago é muito direto, e alguns até dizem que Tiago é Provérbios do Novo Testamento. E quando nós vamos, inclusive, a este livro de Provérbios, nós observamos uma orientação que está no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 7 até o versículo 9, quando o autor ele diz o seguinte, Provérbios 30, do 7 ao 9: peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Se a nossa fé, se a nossa confiança no Senhor depender da nossa situação econômica, nós estaremos como o homem que nós vimos no outro episódio, que é inconstante. Imagine só, muitas vezes nós agradecemos a Deus pelos recursos que temos, mas quantas vezes nós já louvamos a Deus, engrandecemos o Senhor nos momentos de dificuldade financeira, por exemplo? Todos nós somos passíveis a passar por estas coisas. Em um momento nós podemos estar bem financeiramente, mas em outro momento podemos experimentar dificuldades. E como nós vimos no primeiro episódio, nós devemos nos alegrar o fato de passarmos por várias provações, e as provações financeiras também estão incluídas em todo esse processo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa fé precisa ser constante, seja no momento de escassez, seja no momento de fartura. Precisamos estar firmes no Senhor. E até mesmo nesta hora de dificuldade financeira, como nós aprendemos no versículo 5, se nos faltar sabedoria, nós precisamos pedir do Senhor, nós precisamos pedir de Deus para que saibamos administrar muito bem os nossos recursos e que a falta de recursos ou então a abundância de recursos não façam com que a nossa fé no Senhor venha diminuir. Então, nós aprendemos nesse versículo 9 até o versículo 11 que, querendo ou não, situações de pobreza ou situações de riqueza podem afetar a nossa fé. Pode ser uma prova. Talvez possa parecer algo incoerente, que alguém com muitos recursos possa experimentar provações. Mas quantas são as pessoas que têm tantos recursos, mas são infelizes? Afastaram-se de Deus, afastaram-se do Senhor, não confiam mais na provisão do Senhor, porque nada lhes falta. Mas quantos também, no momento de pobreza, blasfemaram contra o Senhor, afirmaram que o Senhor havia os abandonado. E é nessa hora, tanto na pobreza quanto na riqueza, que nós devemos manter a nossa fé constante no Senhor. É saber que se eu passo por dificuldades financeiras, ou se eu estou em um bom período em que os recursos são abundantes, ainda assim, a minha fé precisa ser constante. E eu preciso, logicamente, pedir do Senhor para que Ele me dê sabedoria, para que eu consiga administrar os bens que Ele me deu, tanto no momento de dificuldades, no momento de pobreza,
quanto também no momento de abundância, no momento então de riqueza. Que o Senhor lhe ajude a compreender a situação que você vive. Pode ser que as suas finanças hoje não estejam indo muito bem, ou pode ser que as suas finanças estejam indo bem e obrigado. Mas é nessa hora que você tem que lembrar que é o Senhor quem lhe dá, é o Senhor quem lhe concede, e você não deve de forma alguma ter o seu coração nas suas riquezas, mas fazer como Jesus nos orientou em Mateus no capítulo 6, não acumular riquezas na terra, mas acumular riquezas no céu. Que o Senhor Deus te abençoe e que nós tenhamos esta sabedoria para lidar com os recursos que o Senhor nos deu.